A linguagem direta ilumina até a página 2. Depois, ela simplesmente esbarra numa parede. Quando a precisão exata não dá mais conta de tocar as fundações do que realmente importa, a mente recorre a um truque antigo, uma estrutura basilar, afirmar que uma coisa é outra coisa que, no fundo, não é. A gente compara os dois lados, arquiva a informação e a vida segue no piloto automático. Mas existe uma arquitetura de pensamento capaz de quebrar esse automatismo de vez. Uma estrutura que se recusa a entregar a resposta de bandeja e, em vez disso, instala um estado de busca que a gente não consegue desligar. É bem na beira desse abismo que o mergulho na cognição começa. A verdade é como... Sente a tensão bater no corpo? É uma expectativa mantida em pura suspensão no ar. Um sistema neurobiológico inteiro que, 1 milésimo de segundo atrás, estava pronto para receber o fim da frase, de repente encontra o vazio. É uma soleira sem porta, abrindo para um corredor escuro, sem absolutamente ninguém do outro lado para quem perguntar o caminho. É exatamente aqui que o conformismo da mente entra em curto. Quando o sentido sofre um solavanco desses, o cérebro recusa o repouso. Diante do vácuo, ele é forçado a gerar ativamente e de forma meio febril vários candidatos. A verdade seria um espelho implacável, uma lâmina no escuro, uma criança perdida, ou quem sabe uma ferida intocada que só fecha quando ninguém ousa mexer. A porta ficou escancarada, e enquanto não existir um ponto final absoluto, a busca não ganha permissão para parar. Para dimensionar o quão radical é esse estado de abertura, a gente precisa olhar para as cercas que normalmente limitam o pensamento cotidiano, as metáforas fechadas. O tempo é dinheiro, o tempo é uma viagem. Nesses cenários, um conceito abstrato é totalmente colado em outro de contornos muito rígidos. O intelecto vai lá, categoriza a ideia na hora, importa as características principais, algo que pode ser gasto, acumulado, percorrido e encerra a operação neural. A reflexão morre no exato instante em que a frase acaba. Na década de 80, a linguística cognitiva provou algo que reescreveu a ciência. A metáfora não é um mero enfeite poético. Não é roupagem. Ela é a arquitetura fundamental do pensamento. É o sistema operacional invisível rodando no fundo da consciência. A forma como conceitos como tempo, o amor ou a moralidade são absorvidos dita milimetricamente o que pode ou não ser concebido sobre eles. A gente não usa essas construções verbais apenas para falar sobre a vida. A gente pensa e sente a vida exclusivamente através delas. O impacto dessa arquitetura bate na hora. Se um conflito verbal é enquadrado internamente com viés de guerra, atacando premissas, defendendo posições táticas, a aniquilação simbólica é a única resposta que o corpo entende. Mas alterar a estrutura conceitual para de uma dança reorganiza instantaneamente a biologia do momento. A tensão muscular se dissipa, a escutativa outro compasso, o ritmo modula sem que uma única decisão consciente precise ser tomada. O comportamento externo é só o eco inevitável de uma fundação que acabou de ser instalada. A engrenagem que permite rasgar essa arquitetura rígida opera por uma coreografia muito sutil. O referente inicial precisa ser denso e indiscutível, ancorando todo o peso da atenção. Logo em seguida, a imagem resolutiva, aquela que traria o alívio, é sequestrada. O resultado não é a quebra do raciocínio, mas a expansão dele em potência máxima. As redes neurais fadigadas por rotas óbvias se espalham feito raízes, forçando a consciência a migrar para sua frequência mais vulnerável e exploratória. O pulo do gato é que a supressão de um limite óbvio engatilha uma verdadeira sinfonia neurológica. Diante de uma premissa reticente como o coração é como, os caminhos elétricos não disparam em uma via única. Eles iluminam dezenas de redes ao mesmo tempo. Um oceano em fúria, um tambor em marcha, uma criança assustada buscando abrigo. O sistema perde o centro de gravidade e se vê obrigado a buscar sentido nas intersecções de realidades completamente desconexas. Na falta de uma âncora externa, o cérebro segura todas as pontas da rede suspensas no ar. O deslocamento de perspectiva acontece exatamente nos cruzamentos mais improváveis. Essa faísca neurológica, o colapso onde elementos de mundos inteiramente distintos batem de frente, gera um pico formidável de alta frequência na atividade cerebral. Esse estado investigativo denso reflete o balanço das ondas θ, o território onde a fronteira entre o controle vigilante e a associação livre simplesmente evapora. É nesse solo que o insight profundo rompe a superfície, revelando saberes que já habitavam o escuro. As narrativas mais densas reconhecem esse terreno por puro instinto, mapeando com precisão o que a ciência levaria décadas para colocar no papel. Certos arquétipos literários não tentam domar a linguagem, tentam esgotá-la. É a tentativa de captar a quarta dimensão do instante já, que se desfaz antes mesmo de ser alcançado.
Abandonando a vontade de fechar o sentido, a força gravitacional dessas palavras não reside na explicação lógica, mas na densidade da presença insolúvel que elas convocam, engolindo a atenção em um fluxo contínuo. A dinâmica invisível por trás disso tudo é uma transferência absoluta de carga. Construções dessa natureza recusam o papel de entregadoras de certezas prontas. Elas empurram o peso da criação direto para os ombros de quem se aproxima da soleira. O ato de procurar deixa de ser o caminho para alcançar o produto. Ele se torna o produto em si. A suspensão definitiva do ponto final é a única condição que permite que estruturas petrificadas voltem a se mover por dentro. É por isso que molduras que desafiam a geometria e o confinamento carregam tanto poder de reorganização. Uma descrição que aponta para um ponto ínfimo capaz de abrigar a totalidade do espaço atua como um referente cristalino, porém de resolução inatingível. É uma densidade tão vertiginosa que, uma vez instalada na mente, altera de forma irreversível a relação com as bordas, com as fronteiras e com a capacidade de um único container guardar o infinito sem rachar ao meio. Da mesma forma, o real se realinha quando lançado sobre o tabuleiro imenso de uma travessia contínua. Sem uma linha de partida cravada no chão e sem a ilusão reconfortante do porto seguro de chegada, a essência do que é real passa a morar exclusivamente na fricção do movimento. Nesse campo elástico, a casa interna de quem escuta encontra o reflexo exato da própria caminhada, uma verdade perfeitamente afiada que muda de tom e de temperatura conforme os passos de quem a percorre. Essa estrutura fica pairando feito um espelho voltado para os automatismos mais profundos. A linearidade exige respostas polidas, setas nítidas apontando a saída de emergência, e a frustração bate quase fisicamente quando esses guias somem. No entanto, o convite para suportar a incerteza aciona engrenagens silenciadas há muito tempo. Deixar a resposta imediata de lado força a ativação do reconhecimento interno. A percepção altera o reflexo. E esse eco silencioso só ganha força de fato quando forjado na fornalha da experiência íntima. Mas existe uma linha muito fina separando a travessia criativa do puro delírio. Não dá para confundir um espaço intencionalmente em branco com mera neblina semântica. Dizer que tudo é puro mistério não incita ao rastreamento, incita à letargia. Falta o peso de uma âncora, a densidade necessária para o intelecto fincar o pé antes de dar o salto. Para os circuitos entrarem em estado de alerta, a maçaneta precisa ser palpável, fria ao toque. A porta precisa ser inegável para que a abertura dela irradie algum sentido. O ambiente desenhado por essa ausência planejada lembra muito uma sala orquestrada nos mínimos detalhes. A temperatura é exata, as luzes desenham os contornos certos, os elementos sustentam o peso da investigação, criando um local protegido e inquebrável. É nesse silêncio amparado, erguido de forma sólida exatamente porque as páginas finais viraram cinzas, que as verdades mais invisíveis conseguem, enfim, emergir e respirar. O grande trunfo dessa arquitetura desmontada à mão é o fenômeno da autoria deslocada. O significado que atravessa a barreira do vazio não desce imposto como uma regra de cima para baixo. Ele emerge dos escombros das memórias ocultas, dos padrões invisíveis e das necessidades não vocalizadas de quem recebe o estímulo. Desenterrar o reconhecimento de dentro das próprias trincheiras carrega uma permanência implacável, diferente da obediência passageira gerada por ordens externas, que evaporam na primeira pressão da rotina. O que fatalmente joga luz sobre os próprios limites que governam os dias que passam sem exame. Se a crença irrefutável de que o tempo deve ser capitalizado e temido como recurso escasso é apenas uma grade instalada durante a fundação do pensamento, as barras dessa prisão cedem sob o peso da simples observação. A percepção altera o reflexo das horas. E se a engrenagem for removida de vez, se o passar dos anos for percebido como a correnteza serena de um rio, o fôlego de uma pura expansão sem fronteiras, a cada respiração em que o cimento da certeza ameaça secar os horizontes, pulsa a oportunidade perigosa de estancar a resolução, de implodir a urgência de fixação e observar a fumaça se dissipar no ar. Porque, no fim das contas, a textura do tempo não exige a frieza constante das transações. Talvez a passagem silenciosa das coisas seja apenas como